Olá pessoal, este é o sétimo vídeo do tutorial de Photoshop e nesse vídeo vocês vão aprender a trabalhar com a confecção de convites, montagem de convites ou flyers, banners, o que quer que seja que vocês precisem fazer uma montagem dentro e podem utilizar o Photoshop para isso. Claro que existem outros programas, mas esse tutorial é de Photoshop, então vamos lá. Eu vou fazer um convite de aniversário com o ursinho Puff. Então, precisamos primeiro de um template, né, um fundo com o tema. Precisamos baixar uma fonte também. E essa fonte é importante, obviamente, que seja do próprio personagem. Para isso a gente vai recorrer ao Google. Eu digitei aqui Ursinho Puff Template, fui em imagens, coloquei aqui ferramentas, tamanho grande, para que apareça apenas imagens, né, templates, apareçam apenas imagens de templates que sejam numa resolução pelo menos razoável para depois imprimir e dar isso como lembrancinha ou convite de aniversário. Eu vou utilizar esse segundo aqui, essa terceira opção que nós temos aqui, que é legal que já está um fundo, né, montado com espaço para escrever alguma mensagem. Então eu já cliquei, vou clicar com o botão direito também para salvar imagem. Vou dar um salvar e já vou pegar essa foto lá em Downloads. Onde ela está? Aqui. Ela já está aqui, então eu vou arrastar lá para o Photoshop, desculpe. E agora já temos aqui a imagem, né? Depois eu vou apagar isso daqui, talvez não seja certo, não sei se tem direitos autorais essa imagem aqui, mas enfim, é para fins didáticos, né? Então eu já estou com a imagem do fundo aqui, e agora eu vou baixar a fonte também. Como é que eu faço a instalação da fonte temática, né? Personagens da Disney, por exemplo, desenhos animados, filmes, enfim. Eu coloco aqui o nome da fonte que eu quero. Geralmente existe o site da fonte, existe o Netfonts. Eu gosto do site da fonte, que é o que eu utilizo na maioria das vezes. Então nós vamos lá, clicamos nesse site, ele já vai estar com a fonte, né, do tema, que no caso é o Ursinho Puff. Então clico aqui em baixar. Aí eu vou fazer o download dessa fonte. E eu vou clicar nesse ícone que tem esse A maiúsculo. Aqui eu tenho dois, né? Eu vou clicar no primeiro. Eu clico duas vezes e clico em instalar. Sempre tomem cuidado para vocês não esquecerem o nome da fonte. No caso aqui é pool regular. Ok? Eu preciso saber o nome dessa fonte para depois acessar essa fonte lá no Photoshop. Então, instalada a fonte e instalado e já baixado o template, vou direto aqui para o Photoshop. Então, quando eu vou aqui em texto, eu já vou aproveitar para ensinar para vocês como é que funciona a função texto, né? A ferramenta texto dentro do Photoshop. Às vezes ele demora um pouquinho. A ferramenta texto, às vezes, ela tem que esperar um pouquinho. Como eu tenho aqui o espaço de fontes e eu já sei o nome da fonte que eu quero, que é PHOOH. Desculpe, PHOOH, né? Ó, por regular, já estou com a fonte aqui. Então eu já seleciono a fonte que eu quero, vou deixá-la no tamanho 50 por enquanto e vou escrever um texto fictício, convite de aniversário, por exemplo. Algo que é muito importante especialmente nessas fontes especiais, está relacionada aos acentos. Aniversário, por exemplo, deixa eu até escrever aqui aniversário com acento diretamente. Ó, o que aconteceu aqui? Essa fonte do Ursinho Puff, ela não suporta esses caracteres especiais. O que a gente faz então? Eu vou sair da ferramenta, vou voltar para a ferramenta, só para criar uma outra camada.
eu vou apenas digitar o acento. Deixa eu ver se aqui ele vai... ele realmente não suporta. O que eu vou fazer? Eu vou lá para o Arial, por exemplo, que é a fonte mais básica que tem. E agora eu vou digitar o acento. Vou usar a ferramenta mover, vou clicar em cima do símbolo do acento. Opa, deu errado aqui. E vou levar ele lá para o aniversário. Vou fazer isso de maneira manual. Vou voltar para a ferramenta texto, vou ver se eu consigo deixar ele no black, que é o negrito, ou bold, desculpe, perdão. Só para ele ficar um pouquinho mais gordinho, né, o acento. Então, convite de aniversário. Faltaram, né, os pingos nos is, então faremos isso. Vou só digitar um ponto e vou levar esse ponto para o convite. Ó, deixa eu baixar ele um pouquinho aqui na setinha para baixo. E eu vou usar o Alt para duplicar essa camada, porque isso daqui é uma camada, eu já vou mostrar para vocês. E vou levar o pingo no outro i do aniversário. Aniversário, temos mais um pingo aqui para... Deu um probleminha aqui, pessoal. Vamos novamente, eu vou selecionar a camada do acento, do ponto no i. Convite de aniversário. Então, os acentos e pontos nos is, os pingos nos is, já estão ok. Aí eu vou mostrar para vocês as camadas. Olha só as camadas que eu tenho aqui. O plano de fundo, o convite de aniversário, o texto, né, convite de aniversário, e essa camada aqui, eu não sei onde ela está, o que ela está fazendo aqui, na verdade. Essa também não. Então, provavelmente eu criei sem querer essas duas aqui. Agora, os acentos e pingos nos is, né? Todos eles estão visíveis aqui. Essas duas camadas, criei por acidente, eu vou deletar. E agora eu vou dar continuidade, né? Vou lá no plano de fundo, volto para a ferramenta texto e vou escrever novamente um texto fictício. Convido você, sem os acentos, depois eu refaço esses acentos, para a minha festa de aniversário. Tudo isso sem acento. Confesso que a fonte em si, se tiver um convite muito pequenininho, como a fonte é muito gordinha, talvez isso dificulte um pouco a visualização das letras depois, né? Eu vou voltar lá para o Arial, só para colocar... Opa, não. Eu vou criar uma nova camada de texto. Sempre quando eu vou criar uma nova camada de texto, eu saio do texto e volto para a ferramenta texto, tá? Só para deixar... Ou venho aqui também para tirar a visualização, para tirar a seleção da camada do texto em si. Vou escrever Arial aqui novamente, que é a fonte que eu quero usar, o Arial Bold. Ó, eu preciso... Ou eu posso fazer o seguinte também, venho aqui na ferramenta mover, clico com o botão direito bem em cima do pingo no i e duplico, né? Então aqui em convido, ficou um pouco desajeitado aqui. Convido você para a minha, então aqui eu vou colocar o minha também. Fiz errado, vamos lá. Acento o pingo no i. Festa de aniversário. Então, novamente aqui. Aniversário. E aqui... Ó, o que acontece de vez em quando, que vocês devem ter percebido, sem querer eu selecionei a camada do texto em si. E nem, como eu estou duplicando camadas aqui, eu acabo às vezes movendo o texto, que não é a minha intenção. Agora eu vou fazer um acento circunflexo. Ou chapéuzinho, né, como preferir. E vou jogar aqui em cima do você. E o aniversário também está faltando o acento.
Claro que eu posso colocar uma foto também, eu já vou fazer isso. Eu só vou mostrar para vocês algo que é importante também. Aqui as camadas, eu estou com várias camadas de texto agora, né? Então olha só, aqui convido você para minha festa de aniversário, mas reparem que a camada do texto é uma coisa e eu tenho todos os acentos como camadas em separado. Fica um pouco bagunçado isso. O que eu preciso fazer então? Eu preciso pegar todas essas camadas e juntar numa só, porque se eu mover o texto, olha o que acontece. Os acentos ficam lá. E eu não posso ter que ficar me preocupando com isso o tempo todo, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar onde é que estão essas camadas relacionadas aos acentos. Então já encontrei, agora vou selecionar esses acentos aqui. Vincular camadas agora. Pronto, é um pouco chatinho isso aqui, mas só para eu ter todos os acentos e pontos juntos, né, com o texto em si. Eu vou deixar esse convite de aniversário mais para cima. E o outro texto eu vou deixar logo abaixo. Se eu quiser colocar a foto do aniversariante, eu vou colocar uma foto minha mesmo. Vamos aqui. Vou pegar uma foto minha qualquer. O que eu vou fazer? Eu vou levar essa foto lá para o convite e jogar aqui. Como a foto é muito maior que o convite, eu vou dar Ctrl-, Ctrl+T, vou diminuir a foto. Lembrando que quem tem versões um pouco mais antigas do Photoshop, antes de fazer esse movimento aqui, é importante pressionar o Shift no teclado, senão vai ficar desproporcional, ele vai ficar assim, ó. E a gente não quer que a foto fique totalmente desproporcional. Vamos lá novamente. Ctrl- para tirar o zoom. Diminuir a foto. Vou dar um Enter e eu vou recortar. Nesse caso aqui eu vou usar a varinha mágica, porque o fundo é bastante neutro. Agora eu vou dar um Delete, um Ctrl+D de dado para tirar essa seleção, e a minha foto já está estampada aqui no convite. Eu só vou agora diminuir mais ainda o tamanho da foto para que possa caber aqui no convite. Não é um primor de convite de aniversário, mas é só para que vocês possam aprender como fazê-lo, ok? O que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir, vou pegar a camada da foto, eu vou diminuir ou a opacidade ou o preenchimento, tanto faz, só para eu ver como é que está essa linha. Eu vou fazer um recorte para que a foto fique bem rente a essa linha que nós temos aqui. Agora que eu já estou vendo a minha foto numa transparência, eu vou usar a ferramenta laço magnético e vou fazer um corte bem rente a essa linha que nós temos aqui, que é da arte do convite, né, do template. E aqui eu não preciso selecionar com cuidado, porque vai estar fora da foto mesmo. E agora eu dou um delete. Dando um delete, olha só. Eu aumento a opacidade para 100%, a foto vai ficar normal e ela vai ficar com esse recorte aqui. Ok? Digamos que eu tivesse pronto, né, que eu tivesse terminado aqui a parte dos textos. Eu só percebi agora que eu estou com... Como eu não vinculei os acentos ao convite de aniversário, ao título, né, convite de aniversário, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar essas ferramentas aqui, essas ferramentas não, essas camadas, né, dos acentos e pontos, e levar para cá, e também vou vincular essas camadas para que eu possa, se eu precisar movê-las, o texto seja movido junto com os acentos. Vamos lá fazer isso então. Opa. Deixa eu vincular essas camadas aqui com o convite de aniversário também, né? E agora acredito que movendo, olha só, movi o convite de aniversário, todos se movem juntos também.
O que falta fazer agora é só mais uma coisa. Existe uma ferramenta relacionada a texto, diretamente relacionada à camada do texto, que você consegue colocar uns efeitos de sombra, de cor, que às vezes são bem interessantes. Se a gente usar demais, pode ficar um pouco brega. Como é que a gente faz isso? Com o botão direito do mouse, eu venho em opções de mesclagem, em cima da camada, ok? E aí vai aparecer essa tela cheia de informações aqui. Eu vou arrastar essa tela porque essa parte não precisa ser visualizada. Eu só preciso dessa parte da tela aqui. Eu tenho parte do texto e parte da tela, tá tudo bem. Se eu quiser, por exemplo, uma sombra projetada, olha o que vai acontecer. Cliquei em sombra, já começou a aparecer uma sombra aqui. Se eu clicar, ao invés de multiplicação em normal, se eu deixar a opacidade com a porcentagem maior, tudo isso vai ficando, toda essa sombra vai ficando maior também. Eu vou deixar a sombra no... Deixa eu ver, eu vou deixar a sombra verde. Vamos lá. Se eu quiser a sombra verde, eu clico aqui em cor. Eu não preciso ficar escolhendo o verde aqui, eu simplesmente clico em cima da cor verde, ele já vai transferir a cor na hora. Vamos ver o que eu posso fazer. Eu posso dar um brilho externo, enfim, são várias funções. Eu vou deixar somente a sombra, vou dar um Enter. E eu vou mudar também a cor do texto, que está marrom. Eu vou deixar esse quase laranjado aqui do ursinho. Vamos ver como é que vai ficar. Vou deixar ele assim. Mas imagina só ter que aplicar isso em todas as outras camadas. É super simples. Eu já fiz aqui da forma que está. Vou clicar em copiar estilo de camada. E depois eu vou aplicando só a cor que não pegou. A cor eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em opções de mesclagem também. Sobreposição de cor. Venho aqui nessa caixinha da cor. Vou escolher exatamente a cor do texto anterior. E agora sim eu consigo aplicar para todas essas camadas. Vindo aqui em copiar estilo. Olha só, todos os acentos, deixa eu até selecionar todos eles de uma vez. Ó, colar estilo de camada. Todos eles agora estão iguais. Eu só vou mudar a cor dessa sombra. Eu venho em uma das camadas apenas. Só que opções de mesclagem eu só consigo em uma camada só. Então vamos em opções de mesclagem. A sombra eu vou deixar na cor, nessa cor azul aqui. Deixa eu ver onde é que eu estava. Deixa eu cancelar aqui que eu fiz... deixa eu fazer isso num texto que fica mais visível. Eu coloquei numa camada de pontuação. Opções de mesclagem. Sombra projetada. Azul. Vou deixar uma sombra bem suave para não deixar o texto muito carregado também. Fiz isso nessa daqui, vou clicar nela, copiar estilo de camada, aí eu seleciono todas as camadas de texto, né, não de foto, obviamente, seleciono todas elas e colar estilo de camada. Então todas as letras, os acentos e pontos estão iguais. Para finalizar, eu só vou apagar aqui no plano de fundo essa marca d'água. Não que isso seja correto, pessoal, mas é só para ficar sem a marca aqui. Claro que vocês jamais vão fazer isso na foto de alguém, né? Isso aqui é só porque eu estou fazendo esse vídeo de demonstração. Na hora de salvar tem algo muito importante, pessoal. Vocês vão clicar em salvar como, e vocês devem primeiro salvar como PSD. Eu vou deixar salvo aqui.
e vou deixar em PSD. Por que PSD? Eu estou com várias camadas aqui. Reparem só a quantidade de camadas que eu tenho. Então, se eu não salvar em PSD e salvar apenas em JPEG, eu vou perder todas essas camadas. Agora que eu salvei em PSD, eu posso salvar também em JPEG. Devo salvar em JPEG também, né? Porque depois, em JPEG, ele vai fazer com que eu possa mandar por e-mail, mandar imprimir e tudo o que é necessário em relação ao convite. Agora, se eu salvar apenas em PSD, eu também não vou ter esse problema de não conseguir mudar nada depois, tá bom? Então, assim ficou o convite, pessoal. Espero que vocês consigam treinar em casa e possam fazer artes bem mais bonitas que a minha, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.